do sinal. Bom dia a todos e todas que estão presentes aqui e estão acompanhando pela TV Câmara, né? Eu sou um homem branco, cabelos pretos, início de uma calvície e estou vestindo aqui um terno azul marinho, uma camisa branca e gravata azul. Muito importante, deputada Érica Cocai, e agradecemos aqui, em nome dos funcionários do Banco Central, a convocação dessa audiência pública, porque são poucos os espaços que nós, servidores públicos, temos aqui nesta casa. Tá? Quando do grupo de trabalho que tratou da reforma administrativa, foram constituídas algumas audiências públicas, que na verdade não foram audiências públicas, foram apenas encontros para dar um verniz de discussão, né? Porque nós tivemos a oportunidade de participar de uma delas, poucos minutos, muitas entidades, nos colocamos à disposição, inclusive, para contribuir na discussão do grupo de trabalho, mas nunca fomos chamados para nenhuma discussão técnica, né? Para a gente expor o posicionamento do nosso sindicato, né? Especificamente sobre o trabalho remoto, o trabalho não presencial, é importante a gente ter sempre em mente que cada entidade, cada órgão de serviço público tem as suas especificidades, né? No caso do Banco Central, nós temos lá duas carreiras, a carreira de procurador e a carreira de especialista. Essa carreira de especialista possui dois cargos, né? O cargo de auditor e o cargo de técnico. São muitas as atribuições e diversas especificidades de cada cargo, né? As atividades que são desenvolvidas pelo Banco Central são inúmeras, né? A organização do sistema financeiro, a fiscalização do sistema financeiro, né? Mas não inclui nessa fiscalização, nessa organização, inclui as atividades de consórcio, de cooperativas, de instituições de pagamento, as fintechs, de bancos. O trabalho de educação financeira também é desenvolvido pelo Banco Central. Então, enfim, são inúmeras as atividades e não dá para imaginar que numa canetada você vai estabelecer um mecanismo de trabalho, seja presencial, seja remoto, uniforme, né? A gente tem que olhar para as especificidades de cada órgão, como falei, e dentro de cada órgão, de cada atividade. Eu vou dar um exemplo assim, bem prático sobre algo que toda a sociedade brasileira conhece, que é o PIX, né? O PIX ele foi desenvolvido pelos servidores e servidoras do Banco Central durante muitos anos, né? Foi todo um processo que vem lá de trás das microfinanças, etc., e um projeto, inclusive, de inclusão de boa parte dos cidadãos e cidadãs no sistema financeiro, pessoas desbancarizadas, né? E que as suas movimentações financeiras se davam muito com moeda em espécie, e foi um trabalho que foi desenvolvido, e no meio do caminho a gente foi assolado por aquela pandemia, né? Pela pandemia. Todos os servidores do Banco Central foram colocados assim como os trabalhadores de uma forma geral, nós fomos colocados no trabalho remoto por imposição de uma crise sanitária, né? Muitos órgãos não estavam preparados e o Banco Central fez um esforço muito grande em questão de procedimentos, de tecnologia da informação, que o trabalho não fosse descontinuado. E o PIX ele foi lançado em 2020. Estávamos na pandemia e os servidores estavam trabalhando, estavam em trabalho remoto. E não houve descontinuidade. Aliás, não houve descontinuidade de nenhum dos serviços prestados pelo Banco Central. Então, é difícil compreender o porquê de se agora, como eu falei, numa canetada, estabelecer uma obrigatoriedade da volta ao trabalho presencial sem observar essas especificidades, né?
Durante esse período também, o próprio Ministério, que à época cuidava da questão do serviço público, dos servidores, né, foi instituído o Programa de Gestão de Desempenho, que é o mecanismo pelo qual você consegue aferir ali as metas, estão sendo cumpridas as tarefas que foram designadas para cada servidor. Esse PGD, o Banco Central foi um dos pioneiros a implementar esse IPGD, e é por isso que hoje a gente tem um contingente significativo de pessoas trabalhando em suas casas, né, trabalhando de forma remota, e continuamos entregando à sociedade o que se espera do Banco Central, dos servidores e das servidoras do Banco Central. Então, deputada Érica, mais uma vez, agradecer esse espaço. Eu espero que outras oportunidades a gente tenha para discutir não só esse ponto dessa reforma, dessa deforma administrativa, né? Mas também outras questões, né? Porque, de certa forma, é uma pauta que não me parece que é a pauta da sociedade brasileira. Não é uma pauta da sociedade brasileira. Aparece do nada, né, essa pauta da reforma administrativa, é imposta, né, por um conjunto de parlamentares como sendo a salvação da situação, a salvação das políticas públicas do Estado brasileiro, da implementação dessas políticas, mas não se discute o que está sendo entregue pelos servidores e servidoras. Tá? Então, mais uma vez, queria aqui agradecer o convite e dizer que o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, o representante legítimo dos servidores do Banco Central, está à disposição para colaborar com este assunto e outro qualquer que seja posto por esta casa, e dizer que essa PEC 38, né, ela não pode ir adiante, tá, porque ela é contrária aos interesses da sociedade brasileira, tá, porque fragiliza o serviço público, tá, abre espaço para terceirização, abre espaço para demissão imotivada, sem falar de outros aspectos, como, por exemplo, abrir as portas aí para a presença do crime organizado no serviço público. Então, assim, não a PEC 38 e viva o serviço público brasileiro, viva os servidores públicos do Brasil. Viva! Passo, então, a palavra para a presidenta do Sindicato Nacional dos Servidores e Servidoras do Ministério das Relações Exteriores, Cintia Itamaraty, e da CSPB, Gabriela Perfeito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui, como disse